Às vezes, a gente tem uma ideia que propósito e sonho, André, tem que ser algo grandioso. Isso. Se não for grandioso, não faz sentido. E muito pelo contrário. A vida, ela faz sentido nos pequenos movimentos diários. É aqui que a vida faz sentido. Uma vez eu li uma frase que eu nunca me esqueci, que falava sobre, a gente estava falando sobre ancestralidade, falando sobre não só religião, mas sobre a espiritualidade. A gente fala muito aqui sobre espiritualidade. Exatamente. E aí a frase era assim: é preciso esquecer o nome que os homens deram para Deus para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. É isso aí. É sobre isso. É esses pequenos movimentos diários que a gente encontra Deus todos os dias. Então, eu acho que quando você é avó, quando você é bisavó, eu sou geriatra pelos meus avós. Eu fiz geriatria porque eu sempre fui apaixonada por velho. Porque tudo que eu tinha de melhor na minha infância eram os meus avós. Eu não queria morar com os meus pais, eu queria morar com meus avós. E é uma relação Eu tenho histórias com os meus avós, assim. A minha avó, uns dias atrás, meu marido me pediu um botão, que a camisa dele soltou um botão. Eu falei, peraí que eu vou pegar a caixa de botão. Ele falou, você tem uma caixa de botão? Eu falei, eu tenho uma caixa de botão porque minha avó... Eu achava que minha avó era a pessoa mais rica do mundo. Porque quando eu vi a caixa de botão dela, eu tinha 5 anos, era tanto botão. E eram botões enormes. Né? E eram aqueles que elas revestiam com o mesmo tecido da roupa. Falei, cara, a vovó deve ser muito rica. Eu achava que aquilo ali era uma riqueza. Então, assim, o meu avô era encadenador, não existe mais. Né? Encadernador de livros. As pessoas levavam o livro para colocar uma capa grossa, essa coisa toda. Então, o vovô tinha essa loja de encadernação e as pessoas muitas vezes levavam os livros e não buscavam. Então, eu desde muito pequenina comecei a ler livros. Eu com 10 anos li Papillon, o Homem que Fugiu do Inferno. Minha avó ficava horrorizada. Como é que você deixa a sua neta ler uma coisa dessa? E o vovô deixava e a gente discutia, a gente debatia. O vovô, ele botava a gente de castigo porque fazia alguma coisa, mas dava pipoca para o castigo passar mais rápido. Então, é isso. Isso é o maior legado que um avô e uma avó pode dar. Um bisavô e uma bisavó, porque são memórias que ninguém nunca vai tirar. Nunca vai tirar. E eu posso dizer, porque eu estou buscando aproveitar da melhor forma possível. É uma relação fantástica, é completamente diferente, né? Porque eu brinco muito o seguinte, eu já casei, já separei, casei de novo, então eu tenho... meus filhos já moraram longe, então já tenho algumas histórias. Eu já morei fora do Rio, aí eu vou até te contar uma historinha dali. Então, os pais ali, você tem ali aquele dia a dia, que você, né, tudo isso que a gente falou. E aí, quando você chega avô, é descompromissado. Eu brinco que a diferença é que, cara, é 100% amor, né? Sim, é descompromissado. Você não tem... Mas quando a gente fala descompromissado, é o descompromisso de você ter que educar no sentido da criação. Você tem só que amar. Isso, mas você não está... Pelo contrário, você faz ele respeitar. Sim, mas é só amor. É um outro vínculo. E eles percebem isso, né? Cria um ambiente para eles que... Né, quem viveu bem com o avô, com a avó, como você está contando a sua história, você vê, é uma outra história. Você não está falando de como ele te educou. Não, isso é seu pai e sua mãe. Mas e pra gente, que coisa fantástica. Por isso que eu incentivo muito ela. Eu ia contar rapidinho essa história da minha filha. A gente morou em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, as famílias são muito unidas. Sim, né? Eu sou de Belo Horizonte. Então você conhece. E a minha filha fez algumas amigas. Ela foi meio que foi onde ela foi alfabetizada e tal. E aí a gente voltou para o Rio. E aí, quando a gente voltou para o Rio, até aí tudo bem. A gente ia para os sítios, né? Que lá é assim, né? Sim. Você precisa ser... alguma família te adota e te leva para o sítio no fim de semana. E aí, quando a gente voltou, ela falou um negócio que a gente nunca esqueceu. Que ela falou, a gente vai voltar para o Rio, filha, tal. Voltar. Ela falou assim, que legal, vou voltar a ser uma menina normal. E aí a gente olhou, eu falei, mas como assim você não é uma menina normal? Ela falou assim, fim de semana eu vou poder estar com meu avô, com minha avó. Porque ela via muito eles fazendo isso e ela não fazia. Por causa, a gente até vinha para o Rio, mas era uma vez no mês, né? Sim. E aí a gente parou e falou assim, cara, não tinha noção que a gente estava tirando isso dela, né? Sim. Então é importante e eles sentem falta disso. Sim. E faz diferença, né? Sim. Eu falo que as melhores lembranças da minha vida são com os meus avós. Todas, eu não tenho, de verdade, eu não tenho muitas lembranças com os meus pais. Memória afetiva de infância, sempre com os meus avós.
Sempre. Eu sou capaz de lembrar do cheiro da pizza do meu avô Walter, da pipoca que ele fazia. Meu avô cozinhava muito para todos nós. A minha avó, eu aprendi a cozinhar com a minha avó com 7 anos de idade. E eu sempre fui muito pequenininha. E em Minas, né? As cozinhas, como é que era? O povo gosta de comer, né? Então, o vovô mandou fazer... Ele fez um banco para mim, para que eu ficasse na altura da pia para minha avó me ensinar a cozinhar. E aí, muito cedo eu aprendi a cozinhar com a vovó. O meu avô Newton era um cara de uma hombridade, sabe? De um olhar para a vida. Pensa num cara que há 40 anos atrás, 45 anos atrás, o meu avô pegava o ônibus para ir para a fábrica e ele já era um idoso, né? E ele nunca aceitou entrar pela porta de trás do ônibus para não pagar a passagem. Porque ele dizia que meu avô tinha uma consciência social muito forte. E ele dizia que a gratuidade da passagem não deveria ser pela idade, mas pela necessidade. Sim, faz todo sentido. Olha, eu achava, aquilo era um gênio, o cara era muito genial. E a gente está falando de um homem de 75 anos de idade, que realmente achava que ele não tinha o direito de usufruir daquilo, porque ele achava que tinham outras pessoas que precisavam mais. Então, eram os meus avós. Então, isso é muito grandioso, sabe? Então, eu acho que bom que você está construindo esse legado com os seus netos, né? Que bom que os seus filhos queriam voltar para ter esse legado com os avós. E isso faz muita diferença. Então, para quem está nos ouvindo, se acha que o propósito de vida acabou porque aposentou, passou de 80, 90, 100, lembra do legado, lembra do seu propósito, que é trazer o legado da sua história, dos que vieram antes de você, para que lá na frente essa história continue para os que vão vir depois. Isso é muito lindo. Engraçado que eu ia te pedir isso, né? Porque acho que essa conversa, esse momento que a gente teve, espero que mostre eles, e você fechou maravilhosamente bem. Não desista, né? Porque tem muita coisa, não estão ali à toa. Se a gente está aqui, é porque a gente tem história para contar ainda. Enquanto a gente estiver aqui, no dia que a gente morrer, a história encerra, né? Mas aí fica o legado. E aí entra uma outra coisa que eu gosto muito sobre morte, que é você não ter arrependimento, né? Exatamente. Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho. Na verdade, eu queria te pedir para falar. Agora vamos para a nossa geração, né? Quais são suas dicas para nós envelhecermos bem, né? E aí contar um pouquinho mais do Cantinho da Geriatria. Não sei se tem a ver, imagino que tem a ver um com o outro também. O Cantinho surgiu, vai fazer 11 anos agora. Você é responsável por uma corrida também. O Cantinho surgiu para isso, para eu poder levar a ideia de que envelhecer pode ser bacana.